Salve, salve, galera ligada aqui no canal Fala Bira, e o Detroit Pistons segue numa crise sem fim. Acabou de ser derrotado na noite dessa quinta-feira na prorrogação para o time do Boston Celtics por 128-122, e mesmo assim segue assina 28 jogos seguidos sem vitória. É a pior sequência de jogos sem vencer na história da NBA, uma sequência negativa que não parece ter fim, e a gente não sabe, cara, quando que o Detroit Pistons realmente vai crescer e vai evoluir, vai buscar aí uma, podemos dizer assim, um norte para tentar encerrar essa série negativa. E hoje, pessoal, hoje, nessa última quinta-feira, eu tô gravando um vídeo na madrugada, no começo da madrugada dessa sexta-feira, mas o Detroit Pistons teve 19 pontos de frente, né? Jogando no TD Garden, né? Vencia o jogo por 66-47 no intervalo do jogo. Depois tomou um 35-16 no quarto período, com Derrick White sendo o principal nome dessa reação do Boston Celtics ao lado do Kristaps Porzingis. Mas uma situação bastante triste, bastante decepcionante para os Pistons, que tenta de tudo quanto é jeito e não consegue vencer jogos. É o Detroit cada vez mais definhando, né? É o Detroit cada vez mais é, cada vez mais sem futuro, vamos dizer assim. A torcida decepcionada cada vez mais com o time, ainda mais quando joga em casa. É uma situação bastante triste. Vai ter o Raptors para jogar, né? Próximo jogo dos Pistons é com o Toronto Raptors no sábado, e depois na segunda-feira, já no dia 1º de janeiro, joga contra o Houston Rockets. Mas, cara, é triste, porque contra os Nets o time perdeu por 118-102. O Kenny Cunningham fez chover, fez mais de 40 pontos, jogou demais, foi um cara assim, fora da curva. 41 pontos para ele, jogou demais, e mesmo assim só o Kenny Cunningham não consegue fazer com que esse time cresça, né? E assim, no jogo contra o Celtics, os Pistons ainda teve uma cesta do Bogdanovic para levar para prorrogação, e aí, infelizmente, na prorrogação deu Boston Celtics 128-122, 20-14 na prorrogação, e isso acabou sucumbindo. Tatum com 31 pontos, Porzingis com 35, Derrick White com 23, e os Pistons novamente numa boa noite do Kenny Cunningham com 31 pontos, o Jaden Ivey com 22 também. É um time que tem jovens jogadores, piques altas de draft, não necessariamente só dos Pistons, mas teve trocas de jogadores de piques altas de draft para Detroit, mesmo assim não consegue. O Monty Williams, que foi técnico do ano com o Phoenix Suns em 2022, veio para Detroit para ter um dos maiores salários da NBA e não consegue fazer esse time jogar. É um time que cada dia que passa vem as derrotas, não consegue sair desse buraco, e é realmente complicado você buscar forças, e ainda mais ter nos dois últimos jogos com possibilidades assim bastante boas, assim, bastante aceitáveis para vencer, principalmente contra o Boston, que chegou a vencer aí no intervalo, né, por 19 pontos, e no terceiro quarto um apagão daqueles que não tem como a gente entender. Mas é um Pistons que eu fiz até aqui eu até fiz aqui um levantamento para a gente entender um pouco sobre esse time dos Pistons. Cade Cunningham, primeira escolha do draft de 2021, é o principal nome do time, com 23 pontos por jogo em 30 jogos nessa temporada. Esteve a temporada passada praticamente fora por lesão. Jaden Ivey, quinta escolha do draft de 2022. Alzar Thompson, quinta escolha do draft de 2023. Killian Hayes, sétima escolha do draft de 2020. Com experiência de jogar na Europa.
James Wiseman, segunda escolha geral do draft 2020 pelo Golden State Warriors. Marvin Bagley, terceiro, segunda escolha geral do draft 2018 pelo Sacramento Kings. Kevin Knox, nona escolha geral do draft 2018 pelos Knicks. Jalen Duren, 13ª escolha do draft pelo Charlotte. E o time do Detroit Pistons é o terceiro pior ataque da liga com 109,3 pontos. Só perde para... Ele só está na frente de Portland, Memphis, que conseguem ser piores que eles. O Memphis, por conta da suspensão do Ja Morant, que ficou os primeiros 25 jogos do Memphis fora de combate por conta de uma suspensão. É a terceira pior defesa da liga, com 120,8 pontos. Só perde para Atlanta. Né? Na verdade, só ganha de Atlanta, San Antonio, Indiana e Washington. Só esses times que estão ali atrás do Detroit no ranking de defesas da temporada. É um time que luta, mas é um time sem padrão. Teve um trabalho dos últimos anos com o Dwayne Casey, mesmo assim, muito abaixo. E é complicado você pegar esse time do Detroit e realmente acordar e fazer com que o time volte a ganhar. É a maior sequência da história. Nós tivemos outros times com sequências bem ruins também, né? Na NBA, mas não chega a esse nível do Detroit, que ainda tem um Bogdanovic como um bom jogador, um bom arremessador desse time, mas o Pistons peca por um arremessador mesmo de elite ali. Só o Bogdanovic tem sido bastante complicado e ao mesmo tempo é um elenco muito jovem e é um elenco jovem que ao mesmo tempo sofre com essa falta de confiança por conta das derrotas e é difícil, né? E você vê teve jogos aí do Detroit, até tentando me lembrar qual foi o jogo que os Pistons jogou em casa pela última vez, se eu não me engano, foi acho que contra o Jazz, ou contra os Nets, que a torcida pedia a venda da franquia e o Cade Cunningham saiu chorando de quadra, né? Para você ver essa situação, que foi a 26ª derrota seguida, que igualou o Cavaliers, né? Que também teve uma sequência bastante ruim no passado. E o Cade Cunningham teria supostamente já estado bem desanimado em ter pedido troca, tá? Pedindo para ser trocado, sendo que ele ainda é um jovem jogador que chegou na NBA há poucos anos, né? O Cade chegou em 2021, perdeu a temporada passada inteira por lesão e agora está tentando ganhar ritmo, mas assim, é bizarro você ter um técnico que é o Monty Williams, que foi o que foi para o Phoenix Suns importante. É claro que teve as decepções de não conseguir título e de nadar e nadar, morrer na praia com o Phoenix Suns, mas fez um bom trabalho no Suns, e isso é inegável, e ele realmente não consegue tirar uma coisa boa desse time, não consegue fazer com que esses jovens jogadores se tornem um time coletivo, um time forte e que consiga trazer vitórias, né? É um Detroit que entra ano, sai ano, entra em rebuild direto, mesmo com picks de draft não consegue crescer e é caso bastante para ser estudado, né? Porque 28 derrotas consecutivas é algo que chega a ser humilhante para uma franquia de basquete, ainda mais a NBA, que preza tanto pela excelência. É claro que tem os piores times, tem times que ficam pelo caminho na temporada regular, mas ser motivo de chacota como está sendo o Detroit é uma pena. E olha que tem uma massa aí, uma galera torcendo, né? E torceu para que o Detroit conseguisse encerrar esse jejum aí diante do Boston. E o Boston fez de tudo para que o Detroit conseguisse essa vitória, mas graças a Derrick White o time conseguiu voltar aos trilhos e vencer o jogo na prorrogação, sufocante. Mas é bem complicado. E assim, o calendário do Detroit é complicado, né? Porque a temporada está praticamente perdida, né? Não tem muito o que fazer. Você tem que viver jogo a jogo. E agora joga com o Raptors, que também faz uma campanha ruim.
o Houston Rockets, que faz uma campanha interessante no lado oeste, o Jazz também está fora da zona de classificação da Conferência Oeste, depois pega Golden State Warriors, Denver Nuggets, Sacramento, e depois vai pegar o San Antonio Spurs no dia 10 de janeiro, que aí é o duelo dos piores, né? Mesmo com o Spurs, que é o outro time que todo mundo esperava que com o Victor Wembanyama daria um salto e não está conseguindo também. Então é um time, são times que têm jovens jogadores interessantes, mas que ainda não chegaram à plenitude do amadurecimento. Eu acho que esse time tem muito que amadurecer. E talvez ter alguns jogadores ali que foram piques altos, mas que realmente são eternas promessas, que realmente não vão é, acrescentar muita coisa na NBA, que é o caso do Marvin Bagley, que é o caso do próprio James Wiseman, né? Marvin Bagley, que já está há 5 anos na NBA, foi apontado ali como uma das grandes promessas, né, do basquetebol para a NBA, né? Depois de uma excelente carreira na universidade, e infelizmente é um time que o Detroit sofre, cara. Sofre e a gente não sabe quando que vai parar, mas muito por conta de padrão, muito por conta de desmotivação, de desatenção, de concentração, e é um time que tem jovens jogadores, tem ali o lado técnico, tem o talento, mas não consegue ser um time coletivo. Duro, complicado, que pode custar o trabalho do Monty Williams, pode até acontecer a demissão dele por conta dessa situação vexatória que o Detroit se encontra, mas são assuntos bastante delicados assim para a gente tratar, e a gente não sabe quanto que vai ser, né? Mas realmente o Detroit Pistons vive uma das fases mais tenebrosas da sua gloriosa carreira. São 42 temporadas em playoffs, ganhou 2 títulos incríveis com a Isaiah Thomas lá no passado, ali, final dos anos 80 e 90. Teve a geração Ben Wallace, Richard Hamilton, Chauncey Billups, Tyshawn Prince e Rasheed Wallace no começo dos anos 2000, campeão em 2004, finalista em 2005 da NBA. Então o Detroit Pistons tem uma história riquíssima na liga, é um time de muita tradição, né? E infelizmente passa por momentos complicados nos últimos anos. A gente vê o Detroit indo para draft, pegando pique alta e não consegue se desenvolver como um time, não consegue dar o salto que deveria estar e que merecia ter, né, esse salto. É uma pena, mas a gente segue de olho, a gente segue focado no que acontece com Detroit, e eu volto aqui em breve para mais um vídeo no canal falando de NBA, e eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, comente o vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom? Fica aqui esse meu adendo sobre o Detroit Pistons, um conteúdo interessante sobre os Pistons. Volto numa próxima com mais vídeos. Tamo junto, até uma próxima e tchau, tchau.